caros amigos que estão aí acompanhando o nosso canal Curtas da Graça, de volta por aqui com mais um vídeo. E aí, tá tudo certo com você? Tudo bem? Obrigado, tem muita gente nova chegando aqui nesse canal, se inscrevendo, valeu, viu? Basta clicar aí, vai aparecer aqui um botão se inscreva, você clica, se inscreve, porque assim é notificado toda vez que eu posto algo novo. Isso aí faz com que a gente tenha um contato um pouco mais prático, tá certo? Então faça isso, se inscreva no canal. Também, se você ainda não compartilhou, mande aí para os seus amigos. A gente está aqui exatamente para trazer reflexões que sejam breves, curtas, mas que possam disponibilizar um conteúdo que vá proporcionar a você um bom momento, né, abrindo o seu entendimento, crescendo, refletindo comigo, enfim, é para isso que estamos aqui e eu espero estar sendo útil, tá certo? Hoje eu gostaria de ler para você um texto que está no capítulo 6 do Evangelho de Mateus e o versículo é o 22. Então nós vamos ler capítulo 6, versículo 22 do Evangelho de Mateus, ok? São palavras de Cristo, foram escritas obviamente por Mateus, como você sabe, o próprio Cristo, ele não escreveu coisa alguma, apenas os seus discípulos é que iam registrando tudo aquilo que ele fazia, que ele falava, ensinava e tudo mais, mas essa palavra, ela pode contribuir principalmente para os nossos relacionamentos. É claro que isso aqui é tirado de um contexto muito maior, que se a gente fosse falar, deveríamos ficar muito mais tempo, mas como o propósito nosso é ter essa mensagem rápida, curta, então eu vou ler apenas o 22, que está dizendo assim: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Portanto, se os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Eu gosto muito dessa palavra, dessa mensagem, porque, de certa forma, ela pode mudar, inverter completamente o cenário de destruição que está à nossa volta, nos colocando em um lugar seguro. Vou tentar explicar aqui o que é que eu estou falando para você logo no início desse vídeo. Jesus está dizendo, se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Ora, é claro que Jesus aqui não está se referindo aos olhos no sentido físico, no sentido de miopias. Ele não está dizendo que você precisa se livrar de qualquer lente, de qualquer óculos ou de qualquer tratamento em relação ao seu próprio olho, que você tem que enxergar as coisas bem. Não é nada disso. O que Jesus está nos mostrando é que existem algumas lentes pelas quais nós enxergamos a existência. Existem inúmeras lentes. Existem aquelas lentes que nos faz observar a existência de uma maneira altamente destrutiva. Existem aquelas lentes que nos fazem enxergar a existência julgando tudo e todos à nossa volta. Outras que nos faz ver a existência simplesmente nos sentindo melhores do que os outros ou piores do que os outros. O fato é que, seja lá qual for a lente que você tem usado no seu dia a dia, se isso for ruim, se os teus olhos forem ruins, todo o seu corpo, tudo mais, todo o resto, todo o cenário será de escuridão, de trevas tenebrosas. Ou seja, vocês percebem como a mudança de percepção, de olhar, pode mudar completamente, transformar totalmente a sua vida? Vou dar um exemplo aqui prático. Muitas vezes eu já conversei com alguns amigos queridos, pessoas que procuram para falar algo sobre trabalho ou relacionamento. É claro que algumas vezes na nossa vida a gente não se adapta no lugar que estamos. Você está num trabalho que você não gosta, se relacionando com alguém que é problemático. É claro que sim, são reclamações que acontecem. Mas existem pessoas que o tempo todo têm reclamações acerca de todas as coisas. Se começa em um trabalho, ninguém presta, ninguém vale nada, o trabalho é ruim, estão explorando ele está se sentindo inferior. Se começa um relacionamento, a pessoa já não presta, é o outro que não vale nada, um inferno é o que o outro faz. Se encontra amigos, os amigos que são inconvenientes, os amigos que não são bacanas. Ou seja, existem pessoas que o tempo todo estão olhando para a vida com as lentes erradas. Jesus está aconselhando que não adianta você querer mudar o mundo à sua volta se você não mudar primeiramente o seu olhar, a sua percepção, as suas perspectivas interiores. Ou seja, você precisa mudar esse cenário, olhar a partir de agora de uma maneira diferente. Se você começa a procurar aquilo que é positivo, é claro que em tudo nós encontramos um lado bom. Se você tenta espremer aquelas circunstâncias da vida que estão te fazendo se sentir mal, se você consegue espremer isso e tentar tirar o melhor, é claro que as coisas ficarão muito mais fáceis.
Agora, se você está sempre à procura de abismos, esses abismos te encontrarão. Já dizia o filósofo, se você olha muito tempo para o abismo começa a olhar para você. Se você olha muito tempo para dentro de um abismo, ele também começa a olhar para você. É dessa maneira que acontece. Se eu ando por aí no mundo, na vida, olhando e procurando abismos e trevas, é claro que isso vai começar a fazer parte da minha vida, da minha percepção, da minha conduta, dos meus hábitos, e aí provavelmente eu serei uma pessoa altamente frustrada, terrivelmente frustrada na existência. Vocês estão percebendo? Então o conselho de Cristo é: os olhos, eles são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, sem dúvida nenhuma que você conseguirá encontrar aquilo que é puro também no seu dia a dia. Você conseguirá tirar o melhor no meio do caos que se estabelece à sua volta, seja no sofrimento, seja na desordem, seja na timidez, seja até mesmo no descaso. Algumas pessoas se sentem totalmente desprezadas. Não importa, em algum momento você vai conseguir tirar o melhor daquela situação ruim, o melhor daquilo que para você antes era podre. Agora, tem que mudar o seu olhar, a sua atitude interior. Eu quero que você guarde isso aí. É necessário mudar a sua atitude interior. Ao invés de olhar para um relacionamento sempre com aquela lente de destruição, que é ruim, que não presta, que vai dar errado, que não te ama, pare com isso. Saia desse posicionamento de vítima e comece a olhar com um olhar de misericórdia, de esperança, de boas expectativas, de fé. Comece a encontrar razões para o amor. Comece a se comportar como de fato quem ama. Comece a praticar o bem em relação àquilo que pode te trazer constrangimentos. Comece a ter o mínimo de vontade de que as coisas aconteçam. Sabe? Aí no lugar da reclamação, veja com gratidão. No lugar do tormento, do sofrimento, veja como aprendizagem. Enfim, se você mudar a tua percepção, tudo mais começará a mudar à sua volta. Tá bom? Aquele abraço para você. Não se esqueça de se inscrever sempre aqui no nosso canal Curtas da Graça. Estou sempre postando vídeos por aqui. Sugira temas. Abraço, tchau, tchau.